Olá a todos e a todas. Vamos dar seguimento então ao nosso estudo sobre História e Introdução do Direito, tratando então nessa nossa videoaula a respeito das fontes do direito. O que isso significa? Que as fontes do direito, elas nada mais são do que as formas pelas quais o direito ele se manifesta em um determinado ordenamento jurídico. E também, nessa unidade, nós vamos falar a respeito das principais classificações que as fontes do direito recebem no nosso ordenamento jurídico. Então, são os dois temas principais que nós vamos abordar nessa videoaula. Então, nós vamos iniciá-la falando a respeito do conceito de fonte do direito. O que significa fonte do direito? Então, por fonte do direito, então nós podemos entender tanto a origem histórica do próprio direito, como também podemos entender as diversas formas de realizá-lo em um determinado ordenamento jurídico. Sob outra perspectiva, então, nós podemos dizer que as fontes do direito, elas tratam do ponto de partida ou do lugar de onde o direito ele é emanado, tá certo? Então, as fontes do direito, elas exercem um importante papel, sendo que a principal função que elas desempenham é uma função de garantia, porque impedem que o julgador, ao analisar um caso concreto que lhe é submetido, valha-se de um certo grau de subjetividade para fundamentar as suas decisões. Com isso, então, evita-se um julgamento centrado apenas em critérios subjetivos, ou seja, critérios pessoais, valores pessoais do próprio julgador, porque isso comprometeria a própria aplicação da justiça àquele caso. Então, as fontes do direito, elas têm também a tarefa de estabelecer parâmetros e diretrizes para a atuação tanto do operador do direito, mas também, principalmente, para a atuação do julgador. Então, pessoal, quando nós falamos de fontes do direito, nós encontramos na doutrina diversas formas de classificá-las, ok? Mas, para o nosso estudo aqui, nesse nosso curso, nós vamos abordar e vamos tratar a respeito de uma classificação que divide as fontes do direito em fontes materiais e fontes formais, sendo que as fontes formais, elas ganham ainda uma subdivisão. Então, nós podemos considerar as fontes formais estatais e as fontes formais não estatais. Mas, como eu disse para vocês, essa não é uma classificação única. Então, de acordo com o autor que vocês se depararem, cada um deles vai trazer a classificação que entende que seja melhor para explicar o tema, explicar o assunto da qual ele seja adepto, tá bom? Então, vamos tratar agora a respeito das fontes materiais do direito. O que são fontes materiais? As fontes materiais, elas nada mais são do que um conjunto de fatores que formam o conteúdo da norma jurídica. Ou seja, as fontes formais, elas então estão relacionadas ao próprio texto normativo, ao conteúdo da norma, de onde é extraído o direito que forma o conteúdo da norma jurídica, ok? Então, as fontes materiais, elas referem-se aos motivos morais que levaram o legislador a criar aquela determinada norma jurídica. A principal função das fontes materiais é justamente de auxiliar no esclarecimento do aplicador do direito, do operador do direito, ou então do julgador, bem como elas servem de base para a compreensão do direito e para a aplicação das normas ao caso concreto, justamente porque elas estão relacionadas ao conteúdo da norma jurídica. É sempre bom rememorar, é sempre bom repisar essa ideia, até mesmo para facilitar o entendimento. Então, nesse sentido, o nosso ordenamento jurídico ele identifica duas fontes materiais. Os fatos sociais, que nós já estudamos quando falamos a respeito do direito enquanto fato social, quando nós falamos também da sociologia como uma das ciências afins relacionadas ao direito.
que direito e sociologia juntas formam a sociologia do direito, um campo específico do conhecimento, um ramo do direito específico, que tem como principal fundamento o estudo do fenômeno social ou dos fatos sociais. Então, são esses mesmos fatos sociais que são entendidos como fontes materiais do direito. Eles é que dão sustentação, que embasam a criação da norma jurídica. E uma segunda fonte material do direito seriam os valores de cada época que estão embutidos na sociedade no qual aquele direito está inserido, a sociedade na qual aquelas pessoas que formam aquela sociedade estão inseridas. Lembrando que o direito, além de ser um fenômeno social, dinâmico, como nós vimos anteriormente, não existe sociedade sem direito, não existe um direito também desvinculado de um contexto social, tá certo? O direito, ele leva em consideração, para a formação das suas normas, os valores que permeiam aquela sociedade naquela época, ou seja, naquele momento em que a norma jurídica está sendo elaborada, ok? Então, os valores de cada época também são considerados como sendo fontes materiais do direito. Repetindo, porque ambos, fatos sociais e valores, eles estão relacionados com o conteúdo da norma jurídica. É de onde o direito vai se socorrer para que ele possa, então, criar a norma jurídica. Com relação, então, às fontes formais do direito. As fontes formais do direito, elas criam as normas jurídicas e elas estão relacionadas ao meio pelo qual o direito se exterioriza. Então, falando de uma maneira um pouco mais técnica, as fontes formais, então, elas tratam daqueles meios que, por si só, possuem uma força suficiente para gerar a norma jurídica. Ou seja, as fontes formais do direito são aquelas que cuidam especificamente do modo de expressão do direito positivo, com força obrigatória, atribuindo, então, às normas criadas por elas vigência e eficácia. Em outro sentido, as fontes formais são o meio pelo qual a norma jurídica, assim que ela é criada, ela vem ao mundo externo, ou seja, ela vem para a sociedade, tornando, então, obrigatória e favorecendo o amplo conhecimento da sociedade. As fontes formais, então, elas correspondem à elaboração técnica das fontes materiais, que ocorre de forma solene, porque como nós já tivemos oportunidade de verificar em aulas anteriores, todas as vezes que uma lei ela é editada, ou seja, que uma lei ela é criada, ela passa por um processo legislativo previsto na Constituição Federal, que faz então com que essa forma de criar as leis seja revestida de uma certa solenidade esta que está prevista na nossa Constituição Federal a partir do artigo 59 em diante, ok? Então, as fontes formais e as fontes materiais, elas estão intimamente relacionadas, porque as fontes formais são o meio pelo qual as fontes materiais serão elaboradas, ok? Tecnicamente elaboradas. As fontes estatais, então, elas são, nesse sentido, então, nós temos que as fontes formais, me desculpem, elas recebem duas classificações. As fontes formais, elas podem ser estatais ou não estatais, ok? Por que as fontes formais são chamadas de estatais? Porque elas são criadas diretamente pelos órgãos do Estado, que são chamados de órgãos legiferantes. E elas se destacam por sua formalidade e por derivarem de uma autoridade institucional. Ou seja, elas são criadas ou pelo Poder Executivo, dentro das atribuições que o Poder Executivo tem, que é lhe dado pela Constituição Federal,
e também, basicamente, né, originariamente, as fontes estatais, elas são criadas pelo Poder Legislativo, sendo essa a função primária desse órgão de Estado, ok? Então, quando nós falamos de fontes estatais, dentro desse conceito, nós identificamos, o nosso ordenamento jurídico identifica duas modalidades, a lei e a jurisprudência. Então, nós já tivemos oportunidade de estudar na unidade anterior a diferença entre lei e norma. E lá, então, nós estudamos o que é uma lei, né? Então, a lei, ela é considerada, fazendo aqui um apanhado geral e avançando um pouco mais no estudo, a lei, ela é considerada a principal fonte de direito. Ela é a fonte primária, a fonte originária do direito. Aquela que tem maior relevância em termos de criação de criação, né? Ai, meu Deus do céu. Então, como nós já tivemos oportunidade de estudar, quando falamos na unidade anterior a respeito da diferença entre lei e norma jurídica, nós vimos que a lei, ela é, sem dúvida nenhuma, a mais importante fonte do direito. Ela é o principal instrumento para a solução dos conflitos de interesses que surgem na sociedade. Isso porque estabelece as diretrizes fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Então, a lei, ela é considerada a fonte primária. E isso faz com que no nosso ordenamento jurídico prevaleça a supremacia da lei na formação do ordenamento jurídico de países que, como o Brasil, adotaram o sistema do romano-germânico, ou o sistema civil law, né? Dessa forma, então, a lei, ela vai estabelecer as diretrizes fundamentais do nosso ordenamento jurídico e ela sempre adota, então, nesse contexto, um direito escrito e legislado, que permite, então, uma maior e uma melhor adaptação às necessidades dos seus destinatários, ou seja, das pessoas que estão inseridas naquela sociedade, que são os destinatários da norma, e confere uma maior segurança e uma maior certeza às relações jurídicas. E é mais fácil de conhecer e de se estabelecer limites às condutas sociais. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que a lei, ela é o direito escrito, propriamente dito, porque ela abrange não só a lei elaborada de acordo com o processo legislativo, conforme nós falamos, que está mencionado na Constituição Federal, mas também ela abarca uma série de diplomas legais, diplomas legislativos, que são emanados, por exemplo, pelo Poder Executivo e que também têm natureza jurídica de lei, como é o caso, por exemplo, das medidas provisórias, dos decretos, que são emanados pelo Poder Legislativo, mas que também têm força de lei. Então, quando nós falamos de lei enquanto fonte do direito, fonte primária do direito, nós estamos nos referindo exatamente ao direito escrito, ao direito produzido pelo direito positivo. Então, a lei, enquanto fonte estatal do direito, ela produz o direito positivo, tá certo? Porque é um ato de criação exclusivo do Poder Judiciário. Do Poder Legislativo. Agora, então, vamos falar um pouco a respeito da jurisprudência enquanto fonte estatal do direito, tá certo? A jurisprudência, ela pode ser entendida como o conjunto das reiteradas decisões no mesmo sentido sobre determinado assunto e emanada dos tribunais do Poder Judiciário. Então, a jurisprudência, ela é considerada uma fonte estatal do direito porque ela nasce a partir dos tribunais do Poder Judiciário. Elas são chamadas de o direito revelado pelos tribunais.
Então, a jurisprudência, ela emana de uma série de julgados que possuem entre si o mesmo sentido e que eles têm em comum uma certa linha de continuidade e uma certa linha de coerência, tá certo? A jurisprudência, ela decorre da aplicação da lei ao caso concreto. E daí, então, ela pode inovar em matéria jurídica, tá certo? A jurisprudência, ela pode inovar em matéria jurídica porque à medida em que os tribunais, eles decidem, eles apreciam determinado caso concreto, eles estabelecem as regras de conduta que não estão previstas na lei, mas que são o resultado da união de vários dispositivos legais, de preceitos, de pressupostos, de princípios de um determinado ordenamento jurídico. Dessa forma, então, o julgador cria para aquele caso concreto específico uma norma que complementa o direito objetivo. E é por isso também que essa realidade da jurisprudência, ela recebe o nome de o direito revelado pelos tribunais. O principal objetivo da jurisprudência, então, como a gente pode perceber, é orientar o legislador e o julgador quando eles procuram uma nova interpretação para uma lei. Isso porque muitas vezes tem um decurso de prazo muito grande, decurso de tempo muito grande entre entre os fatos sociais que originaram a criação daquela lei e podendo então perder a sua razão de existir à medida em que ela é aplicada na atualidade a um caso concreto presente, a um caso concreto atual. Então, nesse sentido, a jurisprudência ela assume a tarefa também de atualizar o entendimento de uma determinada legislação ou de uma determinada lei. Esse aspecto faz, então, com que a jurisprudência exerça uma função informativa. E, além dessa função informativa, a jurisprudência também comporta uma função criadora de decisões judiciais, quando ela resolve um caso concreto, que é um caso novo, que é submetido à apreciação do julgador, né? No qual, então, ainda não exista lei para ele, ou então que nós precisemos atualizar o entendimento da lei através da interpretação, para que ela possa ser aplicada àquele caso concreto específico e, consequentemente, resolver aquele conflito de interesses. Ok? Apesar de tudo isso, apesar de poder inovar em matéria jurídica, a jurisprudência ela não pode ser substituída pela lei, já que a lei é a principal fonte de direito. Então, existindo lei aplicada ao caso concreto, essa deve prevalecer a jurisprudência. Ok? Então, essas são as chamadas fontes estatais do direito. Vamos analisar um pouco agora a respeito das fontes não estatais. Então, as fontes não estatais, elas nascem a partir da atuação de grupos sociais particulares, que, assim como o Estado, também tem o poder, mas não é um poder ilimitado, é um poder limitado, de elaborar as normas jurídicas exigíveis, de forma a torná-las exigíveis e obrigatórias, assim como acontece com as fontes estatais. Deste modo, então, é que elas nascem e que elas expressam o direito, tá certo? As fontes não estatais, elas são consideradas como sendo fontes subsidiárias ou fontes de caráter subsidiário, porque, em primeiro lugar, nós aplicamos as fontes estatais e, na impossibilidade de usá-las para a criação do direito, então nós nos socorremos das fontes estatais. Elas não colidem com a lei, né, ou com a jurisprudência, ok? Nesse sentido, então, o principal objetivo das fontes estatais é formar um sistema hierárquico de interpretação das normas jurídicas, conforme está previsto lá no artigo 4º da LINDB, ou seja, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso significa que existe uma
hierarquia que deve ser obedecida entre as fontes não estatais, sempre que houver uma omissão ou uma lacuna legislativa. Essa ordem hierárquica ela está estabelecida no artigo 4º da LIMBD e ela diz o seguinte, que na ausência de lei específica que cuide daquele caso concreto, o julgador ele poderá se socorrer, deverá se socorrer, melhor dizendo, deverá se socorrer em primeiro lugar da analogia. Se a analogia não for uma fonte suficiente para poder, então, solucionar aquele caso concreto, obrigatoriamente o legislador deve passar a utilizar os costumes como fonte de direito, fonte não estatal de direito. Se ainda assim persistir a lacuna no ordenamento jurídico, então o julgador ele deverá se socorrer dos princípios gerais do direito. E se mesmo assim, mesmo os princípios gerais do direito não sendo suficientes para suprir a omissão ou a lacuna legislativa, aí então o julgador estará livre para optar entre a equidade ou entre a doutrina. Entre equidade e doutrina não há uma ordem hierárquica. O julgador, então, ele vai poder se valer de uma das duas de forma indistinta. E é nesse cenário, então, que surgem as fontes não estatais. Quais são elas? A analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a equidade e a doutrina. Então, vamos agora comentar um pouco a respeito de cada uma delas. O que é a analogia? Analogia nada mais é do que um prolongamento dos efeitos de uma norma a uma situação concreta que não seja por essa norma contemplada, mas que lhe seja semelhante e que não a contrarie. Ou seja, quando nós usamos a analogia como fonte não estatal do direito, o julgador ele vai se socorrer do juízo de semelhança de dispositivos legais relativos a situações similares quando não existirem leis que regulem aquele caso concreto. Dessa forma, então, a analogia ela demanda de um raciocínio lógico, pelo qual, então, se aplica uma lei já existente a uma situação nova, ainda não regulamentada. Daí, então, nós temos as duas principais características da analogia, o juízo de semelhança e o raciocínio lógico. Os juristas, eles identificam duas modalidades de analogia. A primeira delas que seria a analogia legis, também chamada de analogia legal, e a segunda, então, que seria a analogia iuris, ou também chamada de analogia jurídica. Qual a diferença entre uma e outra? A analogia legal, ou analogia legis, ela diz respeito ao fato do juiz aplicar uma determinada lei ou uma norma jurídica isoladamente a um determinado caso concreto e semelhante. Ou seja, ele se vale de uma única norma ou de uma única lei dentro de um universo grande do ordenamento jurídico e aplica essa lei específica isoladamente a um caso concreto. Já na analogia jurídica ou analogia iuris, o legislador ele vai se socorrer de um conjunto, de uma pluralidade de normas semelhantes de todo o ordenamento jurídico àquele fato não previsto em lei e que foi submetido à sua apreciação. Nesse caso, então, nós podemos verificar que quando nós estamos analisando essas duas modalidades de analogia, o que nós temos é que aqui existe apenas uma mera classificação no campo teórico, porque na nossa prática do dia a dia, quando nós estamos de fato com um caso concreto ali demandando a aplicação da analogia, nós utilizamos então, na grande maioria das vezes, uma ou outra, mas aquela que geralmente prevalece
é a analogia jurídica, onde nós vamos muitas vezes nos socorrer de uma gama de leis ou de normas no mesmo sentido, para podermos então solucionar aquele caso concreto. Então é importante fazermos essa ressalva. Existe doutrinariamente, teoricamente, essa classificação, mas que na prática ela acaba então perdendo um pouco o sentido. Ela é apenas uma classificação conceitual, ok? No entanto, não é pacífico no entendimento, no nosso ordenamento jurídico, de que a analogia seja uma fonte do direito, tá certo? Justamente por entender que, como ela se vale de outras normas ou de outras leis do nosso ordenamento jurídico, ela, na verdade, não tem o condão de criar uma lei nova, mas ela nada mais é do que a aplicação de uma maneira, de uma lei já existente a um caso que não tem ainda uma certa regulamentação, mas é que ela não teria o condão de criar o direito, de criar uma lei nova para ser aplicado àquele caso que ainda não existe regulamentação. Então, é esse o argumento utilizado por aqueles que entendem que a analogia não é considerada uma fonte de direito, mas esses autores são minoria no nosso ordenamento jurídico. A grande maioria entende, sim, a analogia como sendo uma fonte do direito, ok? E os costumes? O que seriam os costumes e de que forma que eles atuam como fontes não estatais do direito? Vejam, os costumes, eles nada mais são do que condutas reiteradas, padrões de comportamento reiterados, uniformes e obrigatórios que se formam numa determinada sociedade de uma maneira imperceptível. Na verdade, são práticas públicas, gerais, uniformes de um determinado ato ou de um determinado modo de agir, acompanhado da convicção de que aquele ato praticado é ou está previsto numa determinada legislação. Mas essa convicção de sua necessidade jurídica não necessariamente faz com que eles estejam positivados. Eles podem ou não estar positivados e formam a maneira como aquela sociedade deve agir. Então, os costumes, eles, a princípio, eles podem ser identificados como regras não escritas, regras gerais que se introduziram na sociedade pelo uso contínuo, tá certo? E público, com o consentimento tácito de todos os indivíduos que compõem aquela sociedade, tá certo? Nesse sentido, é importante nós lembrarmos que os costumes, eles não podem contrariar a lei. Eles são aceitos e consagrados pelos nossos tribunais nacionais, mas eles não podem contrariar a nossa legislação. No nosso ordenamento jurídico, os costumes, eles não são muito aplicados enquanto fontes do direito, porque eles geram uma certa insegurança jurídica, tá certo? Daí porque eles foram sendo substituídos pela lei no decorrer do tempo, enquanto principal fonte do direito. Então, hoje, no nosso ordenamento jurídico, os costumes, enquanto fontes do direito, eles são aplicados com bastante parcimônia, com bastante cuidado, justamente para não acarretar em inseguranças jurídicas. O nosso ordenamento, ele prevê 3 modalidades de costumes. Os primeiros nós temos os chamados costumes contra legem, que também recebe o nome de costumes abrogatórios, que são aqueles que não são permitidos pelo nosso ordenamento jurídico, porque eles contrariam a lei. Ou seja, são os costumes, eles seriam aplicados de uma forma que contrariassem a lei positivada. Daí o nome contra leges, porque eles contrariam a lei positiva, eles contrariam a lei vigente no nosso ordenamento jurídico. Por isso, então, eles são considerados como sendo proibidos ou não são admitidos pelo nosso ordenamento jurídico.
Depois nós temos os costumes secundum legem, ou seja, que são aqueles em que os costumes estão de acordo com a legislação e têm a sua eficácia reconhecida pelo direito positivo, né? Sendo assim, eles perdem as características de costumes propriamente ditos à medida em que eles são positivados. Ou seja, na verdade, nós temos aqui os costumes que foram transformados em leis ou normas jurídicas, tá certo? E essa modalidade de costumes, ela é utilizada como método de interpretação das normas jurídicas, como nós veremos na próxima unidade. E, por fim, nós temos os costumes praeter legem, também chamados de costumes integrativos. Eles são muitas vezes utilizados quando a lei é omissa. E, nesse caso, então, os costumes, eles assumem a função de preencher as lacunas legislativas que existem. São também chamados, né, a integrar o nosso ordenamento jurídico. No nosso sistema atual, os costumes, eles ainda são reconhecidos como fontes do direito internacional. E é ali onde nós encontramos a sua maior importância e a sua maior relevância, mais até do que internamente, no nosso ordenamento nacional. Porque no âmbito internacional, ou seja, dentro do direito internacional, como não existe uma lei supranacional, isso é, uma legislação que esteja acima da soberania de todos os países, tá certo? E que submeta a todos os estados estrangeiros, né, com caráter obrigatório, com poder coercitivo, como são as nossas normas no direito interno. Então, os costumes se transformaram na principal fonte do direito internacional. Como nós podemos materializar isso? A forma como os estados se tratam, a forma como os estados agem. Aqui, estados, só abrindo um parênteses, nós devemos entender por países, tá bom? Estados estrangeiros, os países estrangeiros, ok? Fechando aspas, então, agora e retomando o raciocínio. A maneira como os países, os estados, eles interagem, a maneira como eles atuam no cenário internacional, ok? Essa forma de se conduzir internacionalmente faz nascer os usos e os costumes internacionais, tá certo? Justamente pela ausência, porque é impossível de se criar uma legislação que submeta a todos os países com força obrigatória e coercitiva, como eu falei para vocês, porque não existe um poder legislativo superior a todos os países do mundo, porque se isso existisse, nós estaríamos confrontando a soberania de cada um deles, ok? Então, é dentro desse contexto que os costumes aparecem como principal fonte de direito internacional, tá certo? E como eu já havia comentado com vocês, para a gente finalizar esse assunto, o nosso ordenamento jurídico, ele costuma, então, encarar a aplicação dos costumes como fontes de direito de uma maneira bastante restrita. Há casos muito excepcionais, devido à prevalência da lei positiva em nosso sistema jurídico, tá certo? Nós encontramos ainda os costumes de uma maneira um pouco mais incidente em certos aspectos dentro do direito empresarial, naquilo que ele herdou do antigo direito comercial, tá certo? Depois nós temos os princípios gerais do direito como uma fonte não estatal de direito. O que são os princípios gerais do direito? Os princípios gerais do direito, na sua essência, eles tratam das diretrizes gerais e dos pressupostos que se encontram implícitos ou explícitos nos ordenamentos jurídicos e que orientam melhor dizendo, e que eles orientam a compreensão de todo o sistema normativo, podendo estar ou não positivados. Ok? Então, eles tratam de diretrizes, pressupostos e regras de ordem ética, de ordem sociológica
ou até mesmo de ordem técnica, que não foram ditados pelo legislador, mas que eles estão implícitos ou explícitos dentro do ordenamento jurídico. É nesse sentido, então, nós podemos dizer que os princípios gerais do direito, eles se encontram na consciência dos indivíduos e são amplamente aceitos, mesmo não estando escritos ou não estando positivados, porque eles revelam o próprio espírito de uma legislação. Nós podemos também encontrar os princípios gerais do direito extraídos da própria cultura jurídica e ligados ao sentido de justiça, porque os princípios gerais do direito, eles possuem natureza abstrata e indeterminada. Na prática, eles atuam na elaboração das decisões judiciais e, ao mesmo tempo, eles impedem que sejam contrários à lei e aos pressupostos do ordenamento jurídico. Então, na verdade, nós podemos deduzir desses conceitos todos que os princípios gerais do direito, eles desempenham 3 importantes funções. Os princípios, eles são fundamentadores. Eles exercem também uma função interpretativa e uma função integrativa. O que isso significa? Significa que os princípios gerais do direito podem ser utilizados como fundamento de validade para outras leis ou normas jurídicas, além de orientar a interpretação de todo o nosso ordenamento e, por fim, auxiliam no preenchimento das omissões e das lacunas legislativas, tá certo? Bom, essas são as fontes que, como nós comentamos no início dessa aula, elas possuem uma hierarquia entre si. Primeiro a analogia, seguida dos costumes e, posteriormente, dos princípios gerais do direito. Mas nós também identificamos, no nosso ordenamento jurídico, 2 outras modalidades de fontes que também são consideradas ou classificadas como não estatais, que é a equidade e a doutrina. A equidade, nós já tivemos oportunidade de falar a respeito dela na unidade anterior, quando nós conversamos a respeito da diferença entre justiça e equidade. Então, aqui, nós trazemos apenas alguns elementos e vamos nos aprofundar um pouco no estudo, um pouco no entendimento. A equidade, então, como nós vimos, ela nada mais é do que a justiça prudentemente aplicada a um caso novo. A equidade nada mais é do que a justiça do caso concreto, ou o ideal de justiça, aquilo que seria perseguido pelo nosso ordenamento jurídico e que se equipararia à virtude das virtudes, que é desejado pelo operador do direito e quando, então, ele aplica as normas jurídicas. Ok? Então, nesse sentido, fazer justiça de acordo com o senso do aplicador do direito ou do aplicador da lei é que nós podemos entender por equidade, né? A equidade, ela recomenda que o juiz atenda aos fins sociais aos quais a norma se destina. Nós também identificamos 2 modalidades de equidade, a equidade legal e a equidade jurídica. No primeiro caso, ou seja, a equidade legal, ela trata daquilo que está expresso no próprio texto normativo, que prevê, então, várias modalidades e soluções daquele determinado caso que é levado para apreciação do Poder Judiciário. Já na equidade jurídica, ela se refere àquela em que o legislador, explícita ou implicitamente, permite a aplicação da equidade para resolver os casos concretos. Tá certo? E aqui também, assim como acontece com a analogia, nós temos uma mera conceituação, uma certa classificação conceitual, porque na prática ambas as modalidades elas possuem a mesma função, que é de servir de fonte não estatal do direito. Tá certo?
Só que aqui nós temos uma questão bastante importante quando vamos usá-la como fonte, porque ela só pode ser aplicada a um caso novo, desde que haja previsão legal específica nesse sentido, autorizando a sua utilização. Então, nós vamos encontrar no próprio texto normativo dizendo que, para aquele caso, pode ser usada a equidade, tá certo? Sem essa menção expressa no texto normativo, a equidade ela não poderá ser aplicada a um caso novo, tá certo? E, por fim, então, a última fonte não estatal, que é a doutrina. Então, a doutrina, ela nada mais é do que o conjunto de indagações, de pesquisas, de pareceres dos cientistas do direito, que formam o acervo de trabalho dos juristas, que formam as obras científicas que são produzidas por eles, tá certo? E que formam também aquilo que passou-se a chamar de o direito dos juristas. Então, quando vocês encontrarem essa expressão, direito dos juristas, saibam então que ela está se referindo à doutrina enquanto fonte do direito. Mas a doutrina, ela não é apenas uma mera repetidora, vamos dizer dessa forma, ou compiladora de conceitos, de princípios. Ela, na verdade, também tem a função de criá-los, porque ela é o resultado do pensamento sistematizado sobre certos temas ou sobre certos assuntos específicos com a finalidade de ensinar. Tá certo? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a doutrina, ela tanto define, mas ela também cria os conceitos e os institutos jurídicos, estabelecendo a sua natureza jurídica. Ela também constrói as teorias, ela analisa as normas jurídicas, interpreta as leis, orienta o trabalho do operador do direito e, muitas vezes, ela até mesmo adequa os dispositivos legais aos fins perseguidos pelo operador do direito. Tá? A união de todos esses elementos, então, forma o direito enquanto ciência. E dessa forma, a doutrina ela também confere uma visão sistemática do próprio direito positivo. Tá certo? Então, a sua principal função é também buscar novas soluções. À medida em que ela tem esse caráter de pensar, né? Ela é resultado do pensamento sistematizado sobre determinado assunto, ela também busca novas soluções aos casos concretos. Ela também aponta as lacunas e as omissões legislativas. E dessa forma, ela prepara o julgador e o operador do direito para as modificações legislativas que estão por vir e também as novas interpretações aos textos de leis, melhor dizendo, que também certamente virão em decorrência desse dinamismo que é característico da nossa sociedade, que por consequência reflete no próprio direito, como nós já tivemos oportunidade de conversar a respeito desse fator, tá certo? Então, a doutrina, ela também reflete a evolução jurídica da própria sociedade. É nesse sentido, então, que a doutrina tem uma relevante importância para a criação do direito positivo. Só que, assim como acontece com a equidade, a doutrina também não é entendida como fonte de direito por uma boa parte dos nossos doutrinadores. Eles entendem que a doutrina não pode ser considerada porque ela não cria, ela não tem a função de, segundo eles, de criar uma forma nova, criar uma lei nova ou uma forma nova de olhar aquele caso concreto, mas ela serve como uma maneira de atualização a partir dos estudos, das indagações e das pesquisas. Ela serviria de parâmetro para atualizar o operador do direito e o julgador a partir do momento, então, em que ela passa a ver aquela norma jurídica ou
aquele caso que está à sua frente, então, com um novo olhar, mas que ela não tem, na verdade, o condão de criar uma norma jurídica, de criar uma lei de modo que sirva como fonte do direito. Tá certo? E, novamente, então, eu peço a vocês que se valham do material complementar, que se valham, então, do fórum de discussões, do estudo dirigido, das atividades avaliativas, voltem-se para o livro didático e para as indicações de leitura que ali tem no livro didático, que vai enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês, que vai fazer com que vocês tenham uma noção muito mais ampla e uma noção muito mais clara do que nós acabamos de comentar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima videoaula.